A realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Você sabia que a habitação é um direito social estabelecido pela Constituição Federal? O artigo 23 determina que é dever do Estado realizar programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Também deve combater as causas da pobreza e integrar as pessoas na sociedade. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Nossa Pauta. Boa tarde, eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Estamos começando hoje a última edição da primeira temporada do Nossa Pauta, um programa que toda sexta-feira, a partir do meio-dia, traz ao vivo para você informações e discussões que não tem muito espaço por aí. Hoje, nós entramos em recesso e voltamos ao vivo em março. Vamos aproveitar o intervalo para planejar uma segunda temporada ainda melhor para você. Mas, antes do recesso, ainda tem muita coisa pra gente discutir nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. E a nossa pauta de hoje fala sobre as pessoas em situação de rua. Tem muita gente que vive nas calçadas, marquises e embaixo dos viadutos sem qualquer direito. Você já imaginou como é viver assim? Sobre isso, nós vamos conversar com o assessor da Pastoral do Povo da Rua, Marcos Carvalho, e com o representante da população de rua, José Antônio de Souza. Também vamos repercutir as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que chamou Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil, de energúmeno. Mas antes de entrar nisso, a gente vai primeiro dar uma notícia boa. Foi suspensa provisoriamente a ordem judicial para a demolição do Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, o CESAM, que é uma referência na produção de medicamentos fitoterápicos. O CESAM ocupa um imóvel nas proximidades de um conjunto habitacional da Caixa Econômica, que se encontra em demolição na Muribeca. Se você acompanhou nossa pauta, deve lembrar que nós tratamos aqui no programa do último dia 22 de novembro da intimação para o CESAM desocupar o imóvel e do prejuízo que o fim do centro pode trazer à medicina popular. Foi marcada uma audiência com a possibilidade de haver acordo entre as partes envolvidas para o dia 20 de janeiro do próximo ano. Nós vamos seguir acompanhando. Ainda sobre saúde, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, sob a gestão do prefeito Marcelo Crivella, deixou de investir cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais previstos no orçamento total do município para o setor, em valores corrigidos nos últimos 3 anos. Diante disso, a situação na capital fluminense vem se agravando cada vez mais, com falta de remédios e dívidas crescentes. A partir do exemplo do Rio de Janeiro, a nossa colunista Maria Eduarda Rocha analisa o desmonte da saúde pública no Brasil. Acompanhe. Trocando em miúdos, com Maria Eduarda Rocha. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. O que está por trás do caos na saúde que veio à tona no Rio de Janeiro? De um lado, a péssima gestão do prefeito Marcelo Crivella, que em 3 anos desviou 1,5 bilhão da área da saúde para outros fins, como denunciam o Ministério Público e a Defensoria do Rio de Janeiro em ação civil pública. Mas é bom que se diga que Crivella não é um caso isolado no Brasil. Lideranças de direita e de extrema-direita como ele defendem o desmonte do serviço de saúde pública no país, mesmo que não o digam explicitamente.
Suas ações falam mais do que as suas palavras e se traduzem como o maior ataque que o nosso Sistema Único de Saúde já sofreu. O SUS foi criado como uma rede integrada de serviços de saúde para toda a população, que previa desde a atenção básica, como o Programa de Saúde da Família, até os hospitais que prestam serviços de alta complexidade. Quem precisa do SUS sabe que ele tem muitos problemas. Falta de médicos, de remédios, longa espera por consultas e exames, mas os avanços também são evidentes, como o Programa Saúde da Família, o Programa Mais Médicos, o tratamento gratuito para a AIDS, a medicina preventiva com os programas de vacinação, por exemplo. Além disso, boa parte dos serviços de alta complexidade são prestados pelos hospitais públicos. Você que está me ouvindo, em caso de emergência no Recife, para onde levaria um parente querido? O Hospital da Restauração, com todos os problemas, ainda é a primeira resposta que me vem à cabeça. E o mais importante é que o SUS tenta pôr em prática um preceito da Constituição muito justo e democrático, o de que o acesso à saúde é um direito de todos. Ele é um programa universal e gratuito. É isto que está sob ataque. Com o desmonte do SUS, só vai ter direito à saúde quem puder pagar. É o sonho dos donos dos planos de saúde. Como Crivella, Bolsonaro também não tem demonstrado nenhum apreço pelo nosso direito. O ataque mais perigoso é a proposta do ministro Paulo Guedes de desvinculação de receitas da União, que na prática implica driblar a regra que a Constituição estabelece, de que o governo federal tem que dedicar no mínimo 15% das suas receitas para os serviços de saúde. Além disso, Bolsonaro propôs o corte de 400 milhões de reais para o programa de vacinação em 2020, em pleno surto de sarampo. E tem outras medidas que, de maneira menos direta, dizem do pouco apreço que esses governos parecem ter com a vida da população que os elegeu. Por exemplo, no meio do ano, o Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, criou um grupo de trabalho para propor a diminuição do imposto sobre cigarros, na contramão dos países desenvolvidos. Além disso, o governo liberou o registro de mais de 120 agrotóxicos no Brasil, 40% dos quais são classificados como extremamente ou altamente tóxicos. Quando dizemos que essa é uma política de produção da morte em larga escala, não é uma forma de falar. Até a próxima. E hoje começam as inscrições online para os vestibulandos que desejam ser alunos do Portal UFPE. Para quem não conhece, o Portal é um pré-vestibular gratuito vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE e tem a equipe de professores e monitores formada por estudantes de vários cursos da Federal. As inscrições do Portal UFPE podem ser feitas por alunos da rede pública de ensino que já tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do ensino médio. Para saber mais informações sobre a inscrição no processo seletivo, basta acessar a página do Portal UFPE no Facebook. E ainda falando sobre educação, o presidente Jair Bolsonaro atacou novamente, nesta última segunda-feira, dia 16 de dezembro, o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Além de criticar a TV Escola ao afirmar que a emissora deseduca, Bolsonaro chamou Paulo Freire de energúmeno. Para quem não sabe, energúmeno é um termo usado de modo pejorativo para tratar alguém como ignorante. Em respeito à memória de Paulo Freire e para mostrar o quanto a declaração do presidente é equivocada, vamos ouvir o depoimento de José Batista, professor do Centro de Educação e integrante da Cátedra Paulo Freire da UFPE, sobre a vida e o trabalho do patrono da educação brasileira. Confira. Essa contribuição remonta ao final dos anos 50, quando iniciou sua carreira de professor de língua portuguesa em colégios do Recife. Seguiu como diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria e prosseguiu nas atividades de Angico, que o tornaram notável no Brasil, a ponto de ser convidado pelo então ministro da Educação para comandar a campanha nacional de alfabetização. Sua contribuição espraiou-se pelo mundo, ajudando a alfabetizar camponeses no Chile, a formar pedagogos em Harvard e depois, através do Conselho Mundial de Igrejas, ajudar a formar sistemas de educação nacionais nas ex-colônias portuguesas na África e na Ásia. Quando Paulo Freire retornou ao Brasil, nas asas da anistia, engajou-se na PUC de São Paulo e na Unicamp para seguir formando pedagogos e pesquisadores em educação, mas também continuando a escrever sua longa obra de mais de 30 títulos, na qual deixou consagrada suas principais ideias,
seus conceitos que o tornam o pedagogo do diálogo, o pedagogo da esperança, o pedagogo da indignação, o pedagogo de todos aqueles que não foram bafejados pela sorte, mas que precisam da educação como ferramenta de humanização. Por isso que Paulo Freire se tornou, por todo esse legado, o patrono da educação brasileira, em nome que dignifica o pensamento pedagógico, mas sobretudo o nosso país, porque o projeta positivamente no cenário internacional. E ao fazer declarações equivocadas sobre o educador Paulo Freire, o presidente da República acaba promovendo a desinformação, e não somente em relação a Paulo Freire. Na coluna Fato em Cheque de hoje, Ivo Dantas fala sobre uma notícia falsa divulgada pela presidência a respeito da pavimentação da BR-163 no Pará, e aproveita o caso para tratar do modo como as agências checam as informações. Fato em Cheque, com Ivo Dantas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos hoje mais uma coluna Fato em Cheque, tratando das principais fake news que circularam ao longo da semana. E, para começar, vamos continuar falando de uma série de reportagens do UOL Confere, da iniciativa do portal UOL, para checagem de fake news, checagem de fatos. E a gente já comentou isso semana passada, que eles têm essas séries, como verificamos, onde eles falam um estudo de caso de algumas das principais fake news e como é que eles fizeram o percurso para desmentir aquela informação. E essa semana eles publicaram a informação, como é que eles fizeram para fazer a checagem de um post de que o governo Jair Bolsonaro tinha repavimentado toda a BR-163 no Pará, que serve para rota de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. Então, em diversos momentos ao longo do ano, o presidente Jair Bolsonaro utilizou essa rodovia para fazer postagens falando sobre esse processo de recapeamento, e publicou mais 13 posts no Twitter. Mas, apesar de terem trabalhos que estão realmente sendo realizados, existe uma outra forma que acabou dando início aí à circulação de fake news sobre o assunto, que foi verificada por diversas agências, e inclusive o pessoal do Aos Fatos, a agência Lupa, Estadão, algumas iniciativas que nós temos trazido de forma recorrente aqui na nossa coluna. E aí, nesse caso específico do processo de desmentir essa informação, o pessoal do UOL Confere precisou acessar, falar com diversos órgãos do governo, acessar contas, sites, inclusive que já tinham saído do ar, e eles partiram a partir de uma notícia do site do Supremo Tribunal Militar, publicada em 2017, para afirmar que aquela foto que estava sendo circulada nas redes sociais, na verdade, se tratava de uma foto de outro momento, não era algo que estava sendo realizado, uma comparação entre o governo Jair Bolsonaro e os anos do governo do PT. Então, para vocês terem uma ideia, como o site do pessoal do Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, que atua no Pará, já estava fora do ar na época da checagem, eles tiveram que ir atrás dos arquivos que estavam na rede social Flirk, que é uma rede social de fotógrafos, onde normalmente se postam fotografias com boa qualidade, e lá acharam a foto original, inclusive com os dados, os metadados, os dados técnicos, quando ela foi tirada, onde ela foi tirada, etc., para que eles pudessem confirmar a informação. E aí, a informação que eles conseguiram fazer é que a foto que estava sendo circulada como comparativo, mostrando que a BR estava sendo toda recapeada durante o governo de Jair Bolsonaro, na verdade era uma foto que havia sido tirada em 2008, ou seja, ainda durante o governo do PT. É muito interessante essa série, como eu já tinha comentado semana passada, porque a gente vê realmente como é que é realizado esse processo de checagem. Especificamente, essa semana tivemos uma matéria também da pessoal dos Fatos, onde eles fizeram uma checagem de uma corrente que tem circulado aí pelo WhatsApp. É importante, inclusive, que as pessoas circulem a informação verdadeira em casos como esse, porque se trata de um golpe, de que existia um programa CNH Social
com oferecimento de carteira de habilitação gratuita, desde que você faça o cadastro online. Então, é bom sempre ficar ligado quando recebe essas informações de cadastro, para dizer as suas informações. Já comentamos aqui há algumas semanas sobre um processo parecido que aconteceu tentando focar em beneficiários do Bolsa Família. Então, normalmente, na hora de fazer algum tipo de cadastro, procure informações de veículos que sejam de procedência confirmada, que sejam confiáveis, e não clicar em links que vêm pelas redes sociais. Digita lá no Google, procura um site sério, vai direto no site do governo e vê se aquela informação é verdadeira. Então é importante ter muito em mente na hora de observar essas informações, como nós temos comentado aí desde que iniciamos essa coluna, de que temas que têm sido recorrentes, temas que têm tido um processo maior de visibilidade ao longo da semana, costumam ser maiores alvos de fake news. Então, agradecemos aí ao ouvinte que tem acompanhado conosco a coluna, que tem procurado se informar mais sobre as fake news, e desejo a todos vocês um ótimo final de ano, uma ótima festa, umas ótimas festas, e próximo ano retornaremos com a coluna Fato em Cheque, trazendo mais informação para vocês e alertando sobre o processo de algumas fake news que circulam aí pela internet. Muito obrigado a todos. E encerrando o primeiro bloco, a coluna Contra Discurso de hoje trata das críticas feitas ao The Intercept Brasil, portal de notícias que ficou conhecido em todo o país por divulgar o escândalo da Vaza Jato. Fabiana Moraes também comenta a cobertura sobre os mega salários de juízes pernambucanos. Vamos ouvir? Contra Discurso, com Fabiana Moraes. Oi, boa tarde a todo mundo. Hoje eu não vou fazer exatamente uma crítica a respeito desse ou daquele veículo, dessa ou daquela reportagem, matéria. Queria falar um pouquinho sobre uma questão que eu observei em dois locais diferentes, assim, um veículo que é o Intercept e outro no Globo, né? Esses dois veículos entregando um material, fazendo o que se espera do jornalismo, né, que é a denúncia, né, ou mostrar aquilo que está encoberto, principalmente dentro das esferas de poder. Essa semana, o Intercept sofreu no Twitter críticas das pessoas dizendo que a Vaza Jato, que foi essa série de matérias, reportagens que o Intercept Brasil começou a publicar a partir de junho, 9 de junho, foi conhecido como Vaza Jato, que a Vaza Jato não entregou o que prometeu. Então, tinha bastante gente fazendo uma crítica à Vaza Jato, falando que, enfim, faz tempo que eles não publicam nada, que prometeram áudios, prometeram muito mais material, muito mais explosivo, e isso não veio. Acho que, entendo, né, de fato houve uma expectativa gerada a partir das falas dos editores do Intercept em relação ao material, mas eu acho preocupante que a gente vá criticar o veículo e não faça uma crítica, na verdade, ao sistema de justiça brasileiro, que simplesmente viu tantas e tantas denúncias importantes serem realizadas e o movimento foi quase pífio em relação a isso. Claro, a gente sabe que tem um contexto está tudo dominado, né? Está tudo dominado em relação ao judiciário, né? A gente tem aí atores-chave, né? Que impedem que várias investigações de fato sigam à frente, né? A gente tem uma Procuradoria-Geral da República que, enfim, a gente voltou aos anos 90, né? Ao arquivamento de várias e várias denúncias, né? Essa semana a investigação em relação ao presidente Jair Bolsonaro em relação ao caso Marielle foi arquivada, né, pelo Aras. Claro, tem esse contexto, mas eu acho tão preocupante que, né, você tenha um veículo como o Intercept realizando tantas e tantas reportagens e elas tenham minguado não por culpa do jornal, não sei nem se dizer minguou é bom, mas o fato é que as pessoas estão cobrando o veículo e não a justiça por essa espécie de não acontecimento, né, em relação à Vaza Jato que ela prometia. Acho preocupante, de verdade. E aí também é interessante
observar. Semana passada a gente teve uma matéria publicada na Folha de São Paulo que repercutiu bastante nos veículos aqui, inclusive, a respeito dos mega salários, né, que o TJPE pagou a alguns de seus desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas. Essa questão aconteceu semana passada, os jornais deram essa reportagem e o Conselho Nacional de Justiça disse que em uma semana queria saber o que tinha acontecido. Isso já faz uma semana, essa resposta não foi dada e está tudo em silêncio. E eu fiquei pensando, né? Foi o G1 que deu uma matéria falando da notificação, outros jornais também deram, mas eu vi aqui no G1. E aí eu fico perguntando, a gente vai cobrar do G1? A gente vai cobrar dos veículos? Ou a gente cobra da própria justiça? Ou a gente se movimenta em relação a esses pagamentos abusivos, terríveis e escandalosos? De quem a gente vai cobrar? É do jornal? Ou a gente cobra da própria sociedade? A gente vai ficar terceirizando essa responsabilidade apenas para os jornais? Eu acho que é uma questão a se pensar. Um beijo para todo mundo. Nossa pauta fará um breve intervalo. Voltamos já já com uma conversa com o assessor da Pastoral do Povo da Rua, Marcos Carvalho, sobre a situação de quem não tem casa. Para conversar sobre esse tema também, vamos estar com José Antônio Souza, representante da população de rua. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12 horas e 20 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Vamos ouvir agora José Batista. Ele é professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre os 50 anos do lançamento do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. A Cátedra Paulo Freire da UFPE comemora os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, que foi escrito, é um livro que foi escrito no Chile, em Santiago do Chile, e os manuscritos foram divulgados na primavera de 1968. Mas ele escreveu esse livro a partir das experiências que ele viveu no Brasil, aqui em Recife, no estado de Pernambuco, mas também em Angicos, no Ministério da Educação, onde ele coordenou o Plano Nacional de Alfabetização. E depois na experiência com os trabalhadores do campo, no Chile, onde ele estava exilado. Nesse livro há um debate extremamente interessante que diz da importância e da atualidade do pensamento de Freire. Porque ali ele começa a discutir o conceito de dialogicidade, né? Da necessidade do diálogo ser um elemento que atravessa o ato educativo plenamente. E lá ele discute a teoria da ação antidialógica, que é um pouco isso que a gente está vivendo no país hoje, depois do golpe de 2016. Uma total ruptura entre o Estado e a sociedade, entre o governo e a sociedade. E Paulo Freire pensava uma política de uma outra maneira, pensava uma política na base do diálogo, portanto, dando voz e vez a todos os segmentos, né, que pudessem expressar seus interesses, seus sonhos, sua esperança. É esse o pensamento freiriano, talvez seja um bom legado, ou um melhor legado dele para o país nesse momento. Esse país precisa de diálogo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Nossa Pauta e a gente começa o bloco com uma pergunta. Você já imaginou como vai ser o Natal de quem está em situação de rua? Para uma grande parte da população, as pessoas em situação de rua costumam ser completamente invisíveis. Mas, movida pelo espírito natalino, tem gente que se sensibiliza e distribui roupas, comida, presentes para adultos e crianças que vivem nas marquises, calçadas ou mesmo embaixo de viadutos. Essa solidariedade é bonita, mas não podemos nos deixar de esquecer o que a população em situação de rua enfrenta todos os dias do ano.
Por essa razão, convidamos o assessor da Pastoral do Povo da Rua, Marcos Carvalho, para conversar com a gente sobre a situação de quem não tem casa e nem direitos. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado a vocês, a Rádio Paulo Freire, pelo convite. Uma boa tarde a todo mundo que nos escuta pela Rádio Paulo Freire. Então, nós também convidamos José Antônio de Souza, representante da população de rua, para conversarmos sobre o assunto. Mas acabamos de saber que o convidado teve um problema e não vai conseguir chegar a tempo para o programa. Então, Marcos, eu queria começar perguntando: quem são essas pessoas que estão em situação de rua? Como é que elas foram parar nesse espaço? Olha, existe um conceito, assim, até pela legislação, de pessoas em situação de rua. A gente costuma sempre dizer moradores de rua, né? O povo da rua, até nós, enquanto pastoral, chamamos povo da rua, mas o correto mesmo é pensar pessoas em situação de rua, população em situação de rua. Por quê? Porque a gente entende que é uma situação transitória, passageira, as pessoas não deviam estar na rua, né? E o que engloba um pouco pensar essas pessoas? Não só aqueles que a gente vê que estão ali durante todo o tempo, não tem uma moradia fixa, isso é o que muitas vezes marca. Vínculos familiares rompidos, normalmente o que leva muita gente a estar na rua é um pouco disso, a briga com o familiar, a desestruturação dentro de casa. Muitos a gente encontra aqui na região metropolitana do Recife que tem parentes e pessoas próximas, seja no próprio Recife, em outros municípios, mas que não conseguem refazer esses vínculos familiares e voltar para casa. Então preferem muitas vezes estar na rua, viver essa condição, né? Buscando uma certa independência, uma certa autonomia. Se não necessariamente eles não têm uma casa, né? Mas que também tem essa questão da relação, né? Tem mais em jogo do que apenas a casa, a moradia, né? Exatamente, porque a casa ela engloba tudo isso, né? Dentro de casa você tem não só as paredes, você tem família, você tem relações. Então, quando essas relações se rompem, muitas vezes a rua é o caminho para muitas dessas pessoas. E aí, tem até uma questão que a gente normalmente tende a pensar: as pessoas estão na rua por causa do álcool. Às vezes o álcool é uma fuga para quem está na rua para suprir essa carência, suprir essa necessidade de relação, né? Então, ao invés de estar na rua por causa do álcool, ela tá bebendo enquanto tá na rua para esquecer que tá na rua, né? Tem muito disso, né? E aí cabe também a gente, enquanto sociedade, ter um pouco de atenção para isso, né? Parar um pouquinho os preconceitos, e isso a gente tem, todo mundo tem, eu tive, eu ainda tenho, né? Mas quando a gente se aproxima, e é esse trabalho que a gente faz enquanto pastoral do povo da rua, se aproximar, sentar na calçada, conversar, escutar as histórias, né? A gente compreender, tratar a pessoa enquanto pessoa. É esse o principal objetivo que a gente tem. Ô Marcos, vocês costumam ouvir muitas histórias dos moradores de rua, e o que eles apontam que é mais difícil para quem vive em situação de rua? A solidão. É essa a questão principal que a gente vê um pouco, e aí a gente entra em questões que tocam muito a falta de organização e de atenção, né? Solidão a gente pode pensar das pessoas, da sociedade, né? Mas solidão e ausência também do poder público, né? Das estruturas do governo para suprir a necessidade de uma pessoa que está nesse momento precisando de uma atenção especial, né? A gente tem no Recife algumas tentativas de que essa política pública seja feita, que essas pessoas sejam resgatadas, mas isso não é suficiente. Então há uma ausência muito grande da própria sociedade. Aí, quando eu falo sociedade, da sociedade civil organizada e também do poder público. Eu ia falar da questão da sociedade justamente porque aí é que você bate de frente com o fato de quando a pessoa passa a estar numa situação de rua, é como se ela não é mais cidadã, não é uma pessoa, na verdade, ela não faz parte daquele coletivo, então a gente não tem que tomar conta dessas pessoas, né? Ela fica invisível tanto para a população quanto para o governo. Há uma grande questão na gente que é o medo do desconhecido, né? Então, a gente passar na rua e ver certas cenas, como choca a gente. Eu passo na rua e vejo cenas de gente
buscando no lixo algo para comer. E isso torna a gente assim muito sensível a essas questões, mas ao mesmo tempo com medo de se aproximar, né? Dentro da população de rua, a gente também tem um público que tem questões com deficiência mental, né? Com déficit mental. São pessoas que a gente encontra também, e às vezes eu estava vindo para cá no ônibus também, tinha uma pessoa em situação de rua no ônibus, cantarolando, cantando, pedindo uma moeda, e as pessoas olhavam assim de uma maneira totalmente diferente, né? Ninguém chega para conversar, para perguntar o nome, para se aproximar e ter um outro tipo de relação. Muitas vezes a relação é de medo. Não condenando ninguém, mas a gente precisa romper esse medo e começar a ver essas pessoas, como cidadãs, como você bem colocou. Tem, né, uma demonização aí, né? Porque quando você vê... Quando as pessoas em geral veem essas pessoas que estão em situação de rua, e eu acho que também tem aquele negócio, assim, o que levou uma pessoa a chegar a esse desespero. E aí você, como uma pessoa que não está em situação de rua, não consegue nem imaginar comer lixo, por exemplo. Então isso é anormal, é bizarro, e aí por isso rola também uma demonização dessas pessoas, né? Exatamente. E a gente pensar que nesse contexto, durante todo o ano, como você bem falou, a gente torna essas pessoas invisíveis. Agora no Natal, a gente observa muito mais gente na rua. E eu digo, nem todas as pessoas que estão na rua são população em situação de rua agora nessa época do Natal. Há aqui no Grande Recife uma concentração de muitos pobres que tem seu barraco, né? Que tem sua casinha, senhoras idosas que vão para a rua na tentativa de obter a solidariedade das pessoas que nesse tempo do Natal se torna muito mais intensa, né? Para obter uma roupa, um calçado, alguma coisa. Mas nem todas as pessoas que a gente vê hoje ali são em situação de rua. Talvez estejam beirando a situação de rua, né? O que é uma grande questão para a gente debater, né? Se a gente tem atualmente no Recife o levantamento que a gente teve da prefeitura da cidade do Recife em 2016 contava mais de 1.600 pessoas, né? A gente pode pensar que isso tem se agravado cada vez mais, né? A gente faz visitas semanalmente, vários grupos da Pastoral do Povo da Rua faz uma visita à noite, pela manhã, em vários locais da cidade, né? E constata um pouco esse aumento da população em situação de rua, apesar da gente não ter dados oficiais. Marcos, você já falou mais ou menos a estimativa, né? Que é 1.600 em 2016, não é isso? E vocês têm alguma noção de quem é que compõe esse número, quem é que está sendo mais afetado por essa situação de rua? É muito misto nessa questão. A gente encontra muito mais um público masculino, né? Na população em situação de rua aqui na cidade do Recife. Há uma dificuldade muito grande da gente ter mais dados sobre isso, porque o censo ele não contabiliza quem não está dentro de casa. O censo se baseia na visita domiciliar, ou seja, nem para os dados oficiais essas pessoas contam enquanto brasileiros. Não então, estão não tem no nem número, como fazer nenhum quantitativo, né? Porque ser um número é o básico, assim, né? E influencia muito na decisão de políticas públicas. Para você fazer algum equipamento, algum serviço público, você tem que ter base legal para dizer, não, nós temos tantas pessoas em situação de rua, tantos homens, tantas mulheres, tantos idosos, tantas crianças, para a gente poder pensar serviços específicos para esses segmentos, né? Então, quando você não tem dado, então fica mais difícil a composição de políticas públicas. Ô Marcos, se o IBGE não faz essa contagem da população de rua, mas a Prefeitura do Recife fez em 2016 e contabilizou esses 1.600, por que eles não se agregam esses dados, ou então porque eles mesmos não contam o IBGE? O IBGE não conta, a gente estava pleiteando este ano que fosse incluído no censo 2020, né? Há todo o movimento do movimento da população em situação de rua, do movimento dos meninos e meninas de rua, que também tem aqui na cidade do Recife, né? Para pensar isso, a gente tem no censo do IBGE contar gato, contar cachorro, mas a gente não tem
número de população em situação de rua, que é um absurdo, né? Marcos, você acha isso também um pouco proposital, de certa forma? Uma pergunta um pouquinho... Sem dúvida, a gente está vivendo um desmonte da política pública, a gente pleiteou isso junto ao Ministério Público, isso foi inclusive proposto, mas o IBGE está desrespeitando por conta de contingenciamento de orçamento agora, né? E inclusive o próprio censo estava correndo o risco de não ser realizado, mas está proposto aí. Mas a gente pensa que há toda uma engrenagem aí por trás para pensar um pouco o descarte dessas pessoas, porque para o mercado essas pessoas não valem, elas não produzem, elas são descartáveis realmente, né? Então elas não estão sendo pensadas enquanto dentro do modelo de produção que a gente tem. É um pouco de uma atitude assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Se essa população não está sendo contabilizada e não está deixando de lado, a gente não tem que estar pensando na situação que elas vivem. O IBGE, ele sempre tem dito que não há metodologia, porque a metodologia do IBGE se baseia na contagem de domicílios e quantas pessoas tem dentro de casa. Mas isso já foi realizado, inclusive aqui no Recife, com respaldo da Universidade Federal de Pernambuco, em 2015, me parece. Não, perdão, acho que 2011, eu estou meio confuso quanto a isso. Mas foi realizado. Em outras cidades do país também existe metodologia para fazer isso, né, para fazer essa contagem, porque a população em situação de rua, ela é muito transitória. Ela está um dia, uma noite num lugar, na outra noite está em outro. Então você precisa ter uma metodologia específica para não contar essas pessoas novamente. Então, com relação ao levantamento da prefeitura feito pela prefeitura da cidade do Recife, é justamente esse o questionamento que os movimentos sociais têm feito, né? A metodologia, ela não tem sido apresentada de forma satisfatória com a gente não tem conhecimento de como isso é feito, a gente não sabe quem são essas pessoas que são contadas no final das contas, nem como isso é feito. Então falta um pouco mais de respaldo para a gente poder ter isso. A iniciativa da prefeitura tem sido positiva no sentido de que ela garante algum subsídio para poder a prefeitura pensar também em políticas públicas que estão sendo estruturadas, mas a gente precisa pensar um pouco mais em como fazer isso, por exemplo, não só na cidade do Recife, mas na região metropolitana. Há uma transitoriedade, uma circularidade dessas pessoas, não só no Recife, mas em Jaboatão, em Abreu e Lima, em Paulista. Então essas pessoas estão transitando, circulando diante de todas as cidades. E falando sobre políticas públicas, aqui pela Prefeitura do Recife houve muita pressão e até um abaixo-assinado para a criação de restaurantes populares e abrigos noturnos para a população de rua, e que inclusive vai ser inaugurado nesta segunda-feira, dia 23, um dos restaurantes populares. Qual a importância desse restaurante para a população de rua do Recife? Uma importância muito grande, né? É uma das brigas que a gente sempre tem e a Prefeitura sempre teve com as chamadas comunidades que distribuem alimento na rua. Não é a forma ideal, mas é graças a esses grupos, né, que essas pessoas sobrevivem, a solidariedade, né, sobrevive. Então, a gente sempre dizia, tá bom, a gente não pode distribuir comida na rua porque não é o ideal, né? Eu sou membro do Conselho de Segurança Alimentar da cidade do Recife, a gente preza que a alimentação, ela deve ser uma alimentação saudável, não é só a alimentação numa quentinha, mas é o ato de se alimentar também, você sentar na mesa, você poder comer dignamente. E até, Marcos, desculpa te interromper, é até um grande problema também quando uma ajuda é oferecida a pessoas em situação de rua, porque como elas estão em situação de rua, o pensamento é o quê? Qualquer coisa que eu der, tá bom. Então, não só comida que não é nutritiva, mas também roupas rasgadas, que não vão servir muito, né? Então, tem muito esse tratamento, porque, se é pessoa de rua, eu posso dar qualquer coisa. Isso, então. Aí a gente pensa que essa ajuda, ela precisa vir do coração, mas precisa ser pensada enquanto pessoa, né? Essa pessoa que está lá, ela vai usar aquilo, eu vou usar aquilo que eu estou dando para outra pessoa, eu vou comer aquilo que a outra pessoa está dando. É interessante que nesses dias está acontecendo um retiro na Pastoral de Rua, que começou hoje, que
muitas pessoas que trabalham tá indo fazer a experiência de comer na rua como a população em situação de rua, para poder sentir isso e poder se colocar na pele do outro, né? A proposta é a gente fazer momentos de mística, de oração, mas também momentos de ir para a rua e, sem nada, pedir também para sentir, fazer o exercício de sentir com o outro, né? Talvez algumas pessoas estão se desafiando a dormir na rua também, no sentido de se colocar no lugar do outro. É um exercício, né? Não levar é o ideal. Ao extremo, entre aspas, para que possa mesmo sentir na pele o que é aquilo, né? E não só imaginar como é. E aí a gente vai começar a compreender muitos processos, muitas coisas que a gente critica nas pessoas que a gente vê, né? Então, é um exercício. Mas eu falava do restaurante popular e do abrigo noturno que vão ser inaugurados essa semana, né? Foi fruto de um movimento que vem de mais de 6 anos atrás. Era inclusive o que eu ia te perguntar, o que é que os movimentos podem fazer nessa situação, né? Então, você pode elaborar não só na questão do restaurante, mas de outras ações também que vocês fazem para poder ajudar essas pessoas. A Pastoral do Povo de Rua, ela tem uma distinção dos outros grupos que trabalham com a população de rua, que ela não preza pelo assistencial. A gente entende que o assistencial é extremamente necessário, urgente, aquela necessidade imediata de comer, de vestir, de dormir, né? Mas a gente, por perceber que existem grupos que ajudam nesse sentido, foca muito mais no processo de organização e de luta para que esses equipamentos, esses serviços públicos, eles aconteçam. Então, nesse sentido, essa luta vem acontecendo não só da pastoral, mas de outros grupos ligados a movimentos sociais, a outras igrejas também, né? Que foi esse grupo que começou, inclusive o grupo Seja Mudança começou a ser abaixo-assinado lá atrás, e a gente vem buscando atuar, participar. Por exemplo, esse restaurante popular é fruto também de um inquérito que existia no Ministério Público, que buscou citar a Prefeitura da cidade do Recife de que o direito à segurança alimentar para essas pessoas não estava sendo garantido como é um direito constitucional. Então, depois de conversar, dialogar, a gente participou de várias reuniões na promotoria, né, no Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ver quais seriam as saídas. Isso está combinando agora com esse restaurante que vai ser inaugurado segunda-feira, que vai atender 750 pessoas. Tem a previsão de um outro restaurante, né? Esse que vai ser inaugurado agora vai ser no bairro Santo Amaro, né? Que é uma região central onde se concentra muitas pessoas em situação de rua. Tem outro previsto para o bairro São José, mais ali no centro, né? Também. E um abrigo noturno, que era uma demanda muito... Um albergue noturno, uma demanda muito forte da população em situação de rua. Albergue é no sentido de que a pessoa pode ir lá, dormir, mas volta para a rua. Você pode se perguntar, mas não tirou a pessoa de situação de rua, né? É uma questão muito complicada aí. Não é o ideal que a gente pensa, né? Porque não faz a pessoa se tornar independente, mas é um emergencial, é uma coisa necessária, né? Então, estão sendo abertas agora, previstas para serem abertas 100 vagas, né? Com ampliação de outras 100 para ainda início do ano que vem. E para conseguir uma dessas 100 vagas, como é que faz? É só chegar lá ou tem algum pré-requisito de se inscrever antes? Tanto para ter acesso ao restaurante popular quanto para o abrigo noturno, há um centro, na verdade 2 centros de atendimento na cidade do Recife, chamado Centro POP, Centro de Referências de Atendimento à População em Situação de Rua, né? 2 centros POP são muito pouco para a demanda que tem. Cada centro só atende 30 pessoas por dia. Nesse centro, a pessoa pode ter acesso a cadastro para tirar documentos, para encaminhar outras questões, para lavar sua roupa, né? Aí você imagina, num público de 1.600 pessoas, você tem atendimento de 30 pessoas por dia. O que é isso? Então você só tem 60 pessoas por dia durante a semana. Para resolver e mitigar um pouquinho isso, tem sido feito um processo de rodízio. Então, quem está em situação de rua pode estar 2 dias naquele centro, né? Apesar de ter o cadastro lá,
ele pode estar 2 dias. Então, a partir de agora, pelo menos a gente tem garantido essas 1.500 refeições, né, que vai atender um público maior, e para isso as pessoas bastam ter esse cadastro lá, nesse Centro Pop. Um deles fica no bairro da Madalena, outro dele no bairro Santa Amaro, bem ali vizinho à Universidade Católica de Pernambuco. Esse equipamento é, digamos que, a porta de entrada. A partir daí, as pessoas em situação de rua têm acesso a todas as demais políticas públicas. Se não tem esse cadastro, Marcos, não consegue. Para falar um pouco dessas políticas públicas, a gente vai pausar agora para descansar, que você está falando muito, então vamos agora dar uma pausa para respirar. Então, nossa pauta vai fazer um breve intervalo e a gente vai voltar já para continuar a conversa sobre a população em situação de rua com Marcos Carvalho, assessor pastoral do povo da rua. Agora são 12 horas e 44 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo o cordelista Ismael Gaião. Menino de Rua é um poema que eu fiz de uma raiva que eu tive. 2 mulheres que estavam conversando e metendo cacete no menino de rua, dizendo que os meninos eram marginais, que não tinha futuro, que ia ser tudo bandido. E uma delas disse que se pudesse mandava matar tudinho, porque não tinha futuro. Eu guardei essa raiva delas, fui pra casa, jantei, me tranquei no quarto e escrevi um poema respondendo a elas. Eu vi sua indiferença quando você me olhou. Mas, por favor, pare um pouco e pense no que eu sou. Se eu sou pequeno assim, é que a vida não deu a mim o direito de crescer. Eu vivo, ó Deus, nos acuda, e preciso de uma ajuda para poder sobreviver. Seu filho nasceu feliz, pois para dormir teve berço. Eu também seria assim se ao menos tivesse 1/3. Porém, o que me sobrou foi a rua onde estou e não as bancas da escola. Sem estudo e sem comer, ao invés de aprender a ler, aprendi a cheirar cola. Não me trate por bandido, porque bandido eu não sou. Se aprendi a pedir, a vida é que me obrigou. Se eu pudesse escolher, juro que eu queria ser um menino educado, filho de gente granfina, com casa boa e piscina, com saúde e alimentado. Você passa no seu carro, da vida toda contente, me olha de cara feia como se eu não fosse gente. Mas saiba que como os seus, também sou filho de Deus. Apenas não tive a sorte de ser filho da senhora. Por isso eu lhe peço agora, não deseja a minha morte. Se não quer me fazer bem, o mal também não me faça. Porque eu não sou culpado de viver nessa desgraça. Passando necessidade, vejo que a sociedade, esta sim, é a culpada. Porque na sua ganância, só quer tudo em abundância, deixando o povo sem nada. Eu não sei o que é carinho, porque mamãe não me deu. Pois em toda a sua vida, sofreu tanto quanto eu, vivendo para trabalhar, apenas para sustentar os seus filhinhos com vida. Vive na infelicidade, e ainda na flor da idade já é uma velha sofrida. Eu sei que na sua casa tem uma linda cadela. Eu já seria feliz se vivesse igual a ela. Pois ela tem boa vida, carinho, banho, comida, cada qual no seu horário. E também quando adoece, eu sei que logo aparece um médico veterinário. Skate, patins, videogame, seu filho tem desde cedo. Eu em toda a minha vida nunca ganhei um brinquedo. Sou pequeno e magricela, sem ter nem uma chinela para proteger meus pés. Vejo o seu filho lindo, ganhando e sempre pedindo, que já tem mais de 10. Sem poder me alimentar, mamãe me mandou pro mundo, mesmo guardando em seu peito um sofrimento profundo. Eu hoje vivo a pedir, sem ter para onde ir, pois meu teto é sol e lua. Num mundo sem esperança, sem direito a ser criança, eu sou menino de rua. Obrigado. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com nossa pauta e a gente está conversando sobre pessoas em situação de rua com Marcos Carvalho. E aí, Marcos, no bloco anterior, a gente estava justamente falando de políticas públicas. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nessa questão dessas políticas. O que é que pode ser feito? Existe uma política pública nacional, né, que foi um decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2009,
né, que ainda está se mantendo como decreto. A gente, no contexto político que a gente está temeroso de que esse decreto caia, porque é uma legislação muito frágil, é um decreto, não é uma lei, né, que sustenta, e que preconiza alguns serviços básicos para a população em situação de rua. Serviços que são entendidos que precisam ser feitos de forma intersetorial. O que é intersetorial? É que não cabe somente a uma secretaria, por exemplo, só de assistência social, mas cabe à Secretaria de Educação, cabe à Secretaria de Habitação, cabe à Secretaria de Segurança Pública, porque o problema das pessoas em situação de rua mexe com todo esse contexto, né? Cabe a questão de Secretaria de Trabalho e Emprego, que é uma grande questão que tem aí, né? Então, para você tirar a pessoa em situação de rua, não basta só um serviço, só um equipamento. Eu falei do Centro Pop, né? Que é o equipamento ou serviço, que é a porta de entrada, é uma casa onde a pessoa vai lá, faz o cadastro, e de lá eles vão sendo encaminhados para outros tipos de serviços públicos, né? O restaurante popular é um que está sendo aberto agora, né, para garantir a questão da segurança alimentar, né? Mas aí a gente tem também casas de acolhida, onde as pessoas permanecem lá para tentar recuperar e tentar conseguir reestruturar a sua vida, né, por até 6 meses. Depois disso, a gente tem aqui na cidade do Recife um chamado aluguel social, que é uma espécie de bolsa moradia, mas que é irrisória, R$200 para você alugar um espaço. Onde é que você consegue, aqui no Recife, alugar alguma coisa com R$200, né? Lugar nenhum. Então, às vezes consegue alugar um quarto no subúrbio, que muita gente em situação de rua, dependente química ou dependente de álcool, está naquele ambiente que muitas vezes é cercado também pela droga, por outras questões ali, e que não colabora em nada para que isso se solucione, né? Dentro disso, quando a pessoa está nessa casa de abrigo, ela deveria ser trabalhada a questão de emprego, mas aí existe também um outro preconceito social, que é quando alguém... era bom que o senhor Antônio estivesse aqui para contar um pouco da experiência dele, mas muitos já dizem pra gente, quando chega numa entrevista de emprego que o endereço é o Centro Pop ou um abrigo noturno, essas pessoas normalmente são descartadas, porque ninguém quer contratar uma pessoa em situação de rua. Tem preconceito, tem medo, acha que é ladrão, que é criminoso, que é isso, que é aquilo outro. E aí é bem complicado, porque chegar a ter uma residência é meio que o primeiro passo para conseguir sair da situação de rua, não é? Porque enquanto ações também, como o restaurante, são importantes, elas ajudam essas pessoas a sobreviverem, mas não a sair da situação de rua, né? E aí você vê que quando elas encontram esse apoio para chegar à residência, ainda tem uma resistência para que elas consigam sair realmente disso. E nesse sentido, a gente da pastoral, a pastoral não existe só aqui no Recife, ela existe em outras cidades, é uma pastoral nacional, né? Tem trabalhado muito com a campanha da habitação primeiro, né? É uma experiência que em outros países também tem dado certo, né? A habitação primeiro como o primeiro direito a ser garantido. Por quê? E aí tem pesquisas que respaldam isso, a gente tem pesquisadores urbanistas que fazem pesquisa nesse sentido, mostrando que quando a pessoa acessou a moradia, seja ela sua propriedade ou não, pode ser um aluguel, uma casa que não seja normalmente dada de à primeira vista, mas que garanta que elas tenham acesso à moradia, ela começa a cuidar de si melhor, começa a estreitar os seus vínculos familiares, né? Porque muita gente que a gente conhece em situação de rua também, a família não sabe que está em situação de rua, então ela tem muitas vezes medo de voltar para a família e de dizer, é uma situação muito... Teme o julgamento. Pessoas, né? A situação de rua, ela tende a parecer um fracasso, né? Você fracassou enquanto como pessoa, como ser humano. Então tudo isso a moradia resgata, essa questão do emprego. Traz um certo senso de estabilidade e né? dignidade também, Sim. né? Quando você chega numa entrevista de emprego que você dá o endereço de uma casa, de um apartamento, é diferente de você dar o endereço do Centro Pop. Então isso ajuda também a você conseguir o emprego, isso ajuda, se você precisa ter uma capacitação, você conseguir administrar bem o seu tempo para você participar de processos educacionais, de você participar de cursos, ou seja, a moradia
ela é aglutinadora de diversos outros direitos. Então é isso que a gente tem procurado discutir, fomentar. Para o ano que vem a gente quer fazer um seminário aqui na cidade do Recife para debater um pouco essa questão, chamar poder público, chamar outras entidades da sociedade civil para debater essa questão, porque se a gente não começa a debater, a falar, a gente não vai dar passos nesse sentido. Até porque também tira essas pessoas de uma situação de perigo, né? Porque no atual momento a gente vê uma piora do ódio que já existia, e a gente vê o caso de Barueri, em São Paulo, em que pessoas de situação de rua receberam bebidas envenenadas, e aí você vê que quando elas estão nessa situação, que estão na rua, sem ter nada para si mesmo, dependendo de doação, elas correm um grande perigo, né? O perigo a todo instante que a gente sente das pessoas em situação de rua. Por exemplo, uma das estratégias das pessoas em situação de rua de dormir, é interessante, quando você começa a conversar, você vai descobrindo, é junto de locais onde tem uma câmera. Em frente a bancos, por exemplo, ou a lojas que tem uma câmera. Na estratégia de se proteger contra esse ódio, que vem da sociedade, que vem de outras pessoas também, né? Essa política higienista que a gente está presenciando em várias partes do Brasil, né? Desde muito antigo que a gente vê, por exemplo, o caso do índio Galdino, né? Foi morto porque a pessoa que assassinou disse que pensava que era um morador de rua. Aí você imagina o tamanho da barbárie de pensar que é morador de rua e que você pode incendiar uma pessoa, né? Os casos de incêndio de população em situação de rua são muito frequentes. Esse caso de Barueri chocou a gente enquanto pastoral, chocou a sociedade, mas também tem outros casos que vêm do próprio estado, né? São Paulo, com a política de acordar moradores de rua com jato d'água, né? Vindo da própria guarda municipal, da própria instância ali do poder estadual. Então, outros locais também que a gente percebe, né? Então, são modos em que essa política higienista começa a se concretizar, né? Em várias partes do país, e que faz a gente temer muito. Que tipo de ser humano é esse, né? Quando a gente pensa no Natal, a gente às vezes quer levar alguma coisa para a população em situação de rua, mas a gente não pensa na nossa atitude frente a essas questões, né? Como é que eu enfrento essas questões no dia a dia? A favor de que política eu sou? Marcos, falando de questões de solidariedade, que mensagem você deixa nesse período natalino, e o que seria de fato solidariedade social? Olha, a gente entende a caridade em duas dimensões. Uma caridade, uma solidariedade que é emergencial, mas uma caridade que é transformadora, uma solidariedade que é transformadora. Então, Natal lembra pra gente esse transformador que veio, que é Jesus, né? Que a gente leva pra nossa fé e que leva a gente também a transformar a vida dessas pessoas. Primeiro, através de um olhar para dentro de nós, pensar o que eu estou fazendo por esse próximo, como eu estou me portando. A gente vencer o medo, né? A gente vencer esse medo que a gente tem, romper um pouco isso para a gente conseguir chegar no outro, né? Dar as mãos. Natal e solidariedade lembra isso, que isso não seja somente no dia 25 de dezembro, né? Que isso possa se estender ao longo do todo o ano, à medida que a gente chega na rua e a gente começa a mudar o nosso olhar para as pessoas, o nosso olhar para essa pessoa que está na rua. Talvez quando alguém pedir alguma coisa pra gente, a gente perguntar o nome, a gente escutar. Esse é um exercício que eu costumo fazer, né? Pensar a gente no que aquela pessoa descobrir a tá história passando. do outro. E isso é muito interessante, porque a gente pode não dar somente uma esmola, mas a gente pode dar uma atenção, um afeto. E isso é vida para as pessoas. Jesus Cristo veio para que as pessoas tenham vida, e a gente pode dar vida também para as outras pessoas a partir disso, né? Outra questão muito fundamental, a gente procurar atuar de alguma forma para que essas políticas públicas elas sejam efetivadas, né?
Quem tiver interesse de conhecer melhor a pastoral, a gente fica na Rua da Conceição, na Igreja Santa Cecília, e lá a gente faz, por exemplo, rodas de conversa com as pessoas em situação de rua, né? Tem um coletivo Maria Lúcia, do qual o seu José Antônio faz parte, né? Que é uma organização, um grupo de pessoas em situação de rua que sentam para conversar, para debater. Então, a gente conhecer essas pessoas, escutá-las, já é um ato de solidariedade. E a gente pensar política pública não a partir do nosso viés, mas a partir do viés dessas pessoas. Então, o que é melhor para elas? Fica, né, a mensagem de ir lá fora, conhecer essas pessoas, conhecer a situação delas e ver elas como pessoas, né, Marcos? Então, a gente já está bem no final do programa, então a gente já está chegando ao fim. E hoje a gente conversou com o assessor da Pastoral do Povo da Rua, Marcos Carvalho. Marcos, muito obrigada por conversar com a gente hoje. De verdade, foi ótima a conversa. Eu que agradeço, que todos tenhamos um feliz e abençoado Natal. Também agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanha pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. E esta edição do programa teve a minha apresentação, Amanda Mendes. E a minha, William Araújo. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros, Humberto Cassimiro e William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Cassimiro. Nas redes sociais, Lucas Dantas. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ivana Fechini. E da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa de Angel Garcia, disponibilizada no freesoundarchive.org. Ficamos por aqui com a última edição da primeira temporada do Nossa Pauta. A gente entra em recesso, mas volta ao vivo em março, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Boa tarde e boas festas. E a gente se despede também de mim, que hoje é meu último programa aqui na Rádio Paulo Freire, então agradeço a todo mundo que me acompanhou, toda a minha equipe. Muito obrigada pela jornada. Obrigado, boas festas Amanda. Pra todo mundo. 12 horas